Será que agora é para valer? Nós estamos vendo aí que uma intensa tempestade caiu sobre o casal de Montecito nas últimas semanas, porque fontes dentro de Hollywood afirmam que o príncipe Harry já contactou os advogados de divórcio e estaria apenas esperando o momento certo para pedir o divórcio de vez. Mas será que isso é mesmo verdade? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Tudo bem com vocês, amigos? Eu espero que sim. Aqui é a Alana e mais uma notícia sobre o casal de Montecito paira aí pela internet essa semana. Então, para saber mais, já deixa o seu like nesse vídeo, por favor. Não esquece de se inscrever caso você não seja inscrito e também ativa o sininho com as notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Vamos ao que interessa? Então, amigos, os boatos são seríssimos e apontam que nem tudo vai bem em Montecito. Mas isso não é surpresa para nós, certo? Há algumas fontes bastante interessantes que estão aí pintando um quadro bastante sombrio do que está acontecendo atrás das paredes glamourosas da mansão Montecito. Em primeiro lugar, tem o Paul Burrell, que foi o mordomo da Diana até a sua morte em 1997. Esse mordomo diz que Harry está apenas mantendo seu casamento para poder ver um pouco mais o crescimento de seus filhos. Ele tem falado muito abertamente sobre esses acontecimentos na internet, então nós não temos muita certeza de como o Paul realmente sabe dessas informações. Mas aparentemente ele manteve uma espécie de relacionamento com os dois irmãos desde a morte da Diana. Então é muito interessante ouvir o que ele tem a dizer, e ele acha que o Harry está apenas sendo uma espécie de cônjuge que não quer partir porque não quer perder os seus filhos. E em segundo lugar, tem essa outra informação que eu até trouxe aqui no canal sobre o Harry ter outros quartos alugados longe da casa de Montecito para fugir aí das brigas com a Meghan. O que, se você pensar, é muito interessante, porque a maioria das pessoas, quando tem uma briga com o cônjuge, geralmente vai para um outro cômodo da casa, o que não seria difícil para o Harry, já que a casa dele tem 9 quartos. Mas em vez disso, ele tem viajado aí cerca de 160 quilômetros para esses bangalôs em Santa Mônica e também tem outro esconderijo em um hotel em Los Angeles. Não sabemos exatamente onde fica o hotel, mas o fato de ele ter duas opções de fuga da própria família realmente é muito intrigante e provavelmente não é um bom sinal. Em terceiro lugar, nós temos essa notícia do advogado de divórcio, que é uma narrativa nova, porém não surpresa. Essa informação vem através de uma fonte muito boa da família real, que é a Lady Colin Campbell, ou a Lady C, como ela é conhecida. A Lady C, ela é incrivelmente bem conectada, ela é parente, seja por ancestralidade ou casamento, de quase todos os monarcas europeus. E ela disse que ouviu de 5 fontes diferentes que Harry chamou os advogados de divórcio meses atrás para ficar por dentro de todos os passos que ele tem que dar. O que, se for verdade, tudo isso tem acontecido antes do 5º aniversário de casamento deles, que, modéstia à parte, eu acho que tem durado bastante, viu? Então seria apenas uma questão de tempo? Bom, o que o Paul Burrell, que é o ex-mordomo da Diana, tem a dizer é bem interessante. Ele disse que sempre haveria possíveis rachaduras aparecendo nesse casamento, porque, obviamente, com grande fama e grande atenção, vem uma grande pressão. Então, compreensivelmente, como qualquer casamento de celebridades, as condições em que o relacionamento se encontram não são necessariamente propícias para manter um relacionamento saudável. Sem contar que nem de longe a atenção que eles ganham é o real motivo para esse casamento não dar certo. A gente sabe muito bem o porquê. Então, eu não ficaria surpresa se tudo isso fosse sim verdade. Mas a outra coisa que nós temos que considerar é que a Meghan e o Harry, particularmente a Meghan, parecem estar dispostos a fazer qualquer coisa para chamar a atenção, incluindo fabricar essa quase catastrófica perseguição de carros aí pelas ruas de Manhattan, quando qualquer pessoa que já esteve em Manhattan sabe que a cidade torna impossível para um Velozes e Furiosos acontecer ali. Tem semáforo para todos os lados e ninguém pode se mover por causa do trânsito. Então, como você poderia possivelmente sofrer uma perseguição em um lugar como esses? Só se fosse de bicicleta. Então, pensa aí, imagina a Meghan sendo perseguida de bicicleta. Conseguiu imaginar? Pois é, essas coisas estranhas que eles inventam são sim muito bizarras, mas por outro lado traz muita atenção da mídia e do público. Eles têm esses contratos aí com a Netflix, o Harry tem que lançar mais alguns livros por contrato,
Então eles precisam da atenção do público para realmente ganhar dinheiro e fazer essa empresa, essa marca deles crescer. É tudo por dinheiro. Então, pensando por esse lado, eu também não me surpreenderia se fossem apenas vazamentos aí muito bem calculados pelas relações públicas deles, para sempre dizer ao público que um escândalo, algo aí muito grandioso está para acontecer. Porque o que quer que aconteça ou não, todos nós vamos ficar curiosos e atentos para ver o que está acontecendo com o casal de Montecito, certo? Então pode ser sim, muito bem jogada de marketing. É muito complicado tentar entender o que realmente acontece com esses dois. Eles são realmente uma firma publicitária, não é um casamento. E eles estão fazendo um ótimo trabalho em se expor ao máximo possível e fazer a imagem deles aí percorrer o mundo, nem que seja de uma forma negativa. Mas isso gera dinheiro, infelizmente. E até mesmo a própria Lady C disse que é bom ficarmos preparados, porque quase tudo que sai do acampamento aí de Montecito é uma mentira. E se você for pensar direitinho, é sempre triste saber que um casamento está acabando, principalmente quando envolve crianças tão pequenas assim. Mas nesse caso, eu garanto que não será surpresa para absolutamente ninguém quando esses dois aí anunciarem oficialmente o divórcio. Para vocês terem uma ideia, a linguagem corporal deles já está anunciando isso faz tempo. Se vocês voltarem para as imagens e as fotos desse último evento que a Meghan foi para receber aquele prêmio de salvadora da pátria, além de levar a mãe para provavelmente não ter que ficar sozinha com o Harry, ela também estava pouco interagindo com ele, a não ser na hora de tirar a foto, olhando para ele ali com aquele olhar de psychopath que vocês bem sabem que ela tem. Mas era só atuação. Ela estava pouquíssimo interessada na presença dele, mal pegou a mão dele. E se você olhar as mãos dadas dos dois nesse evento, está bem leve e solta, como se fosse ali só mesmo para dizer que está com a mão dada. Porque antes, se você bem lembrar, ela apertava tanto a mão dele que ficava branca, pálida, sem sangue. E dentro do carro também, eles dois mal se olharam, mal interagiram. Em um momento como aqueles, eles teriam que estar ali interagindo, decidindo o que fazer. Mas não, os três estavam pouquíssimo interagindo ou quase nada, e pode ter certeza que isso quer dizer muita coisa. Tem outra notícia também dizendo que os dois estavam planejando comprar uma casa no Reino Unido. Isso antes do tal advogado de divórcio, mas essa notícia também eu acho muito difícil de acontecer, porque a Meghan sabe que ela não é bem-vinda no Reino Unido, ela deixou bem claro que quer distância de lá, a não ser que o Harry esteja planejando comprar uma casa sozinho, o que eu acho muito difícil porque a Meghan não deixaria ele fazer nada sozinho. Mas, se for verdade, eu acho que seria uma boa pro Harry e pras crianças. Quem sabe, né, com essa casa no Reino Unido, ficaria aí mais fácil uma reaproximação da família, né, fazerem as pazes e principalmente para as crianças finalmente terem algum tipo de interação, contato com os primos, os tios, o avô, que é muito importante. Porque, como nós sabemos, as crianças têm sido, sim, privadas de qualquer contato com a família, seja a família da Meghan, seja a família do Harry. Isso é muito triste, porque se o Harry e a Meghan querem se distanciar de todo mundo, querem chutar todo mundo que possivelmente um dia os amou, beleza, façam isso consigo mesmos. Mas poupar as crianças de ter essa interação, de ter esse contato com a família, com as raízes, eu acho muito cruel. Acho cruel do Harry, porque ele sabe que ele tem uma herança familiar muito rica, e eu não falo só financeiramente, eu falo em questão de legado mesmo, de história. É muito bonito. E eu acho que seria muito interessante para as crianças conviverem com isso. E a Meghan também, porque não é só de história, de legado que vive um ser humano, certo? Ela tem ali o pai dela. E embora ele não seja a pessoa mais incrível, maravilhosa do mundo, eu acho que ele tem todo o direito do mundo de interagir com os netos. Eu acho que ele nunca faria mal para nenhum dos netos. Eu acho que se associar com o avô também não é uma coisa negativa. Mas a Meghan faz questão de afastar todos os membros da família, dos filhos dela e dela mesma, né? Porque é óbvio que para ela eles não são bons o suficiente para interagirem com eles. Eu acho que não é nem questão do Harry, é a Meghan mesmo que faz ali de tudo para manter distância desse povo que a conhece melhor que ninguém. Mas enfim, vamos ver o que acontece nos próximos 12 meses aí ou mais. Muita água ainda vai rolar debaixo dessa ponte. Então vamos para a curiosidade do vídeo de hoje. Você sabia que os reis e rainhas da Inglaterra não tinham sobrenome até a Primeira Guerra Mundial? Pois é.
Até o início do século XX, os soberanos reinantes aí eram referidos pelos seus nomes de família ou casa. Por exemplo, o Henrique VIII e seus filhos eram todos Tudors, seguidos aí por uma série de Stuarts. E isso mudou durante a Primeira Guerra Mundial, quando a Inglaterra estava em guerra com a Alemanha. O rei George V tinha algumas conexões familiares incômodas. O seu avô, o príncipe Albert, nasceu na Alemanha e por causa disso, o rei George V herdou o nome da casa alemã de seu avô. Então, para criar uma sensação de distância entre o trono britânico e os seus parentes indesejados aí da Alemanha, o nome da família foi substituído por um sobrenome mais moderno e inglês, que é Windsor. O nome foi inspirado pelo castelo de Windsor, fundado por William o Conquistador. Interessante, não é? Eu também queria mudar o meu sobrenome para Senhora Keanu Reeves. E vocês? Deixa aí o que você acha dessa história de divórcio, se você acha que agora vai ou se é mais uma publicidade básica. Não esquece, é claro, de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho com as notificações para você nunca perder nenhum vídeo novo toda vez que eu postar. Muito obrigada mesmo por vocês ficarem até aqui e eu vejo vocês nesse vídeo aqui, ó. Beijos no coração!